Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Depois de um longo intervalo, estamos de volta. O motivo do intervalo é bem bom, né? Para mim, eu tive uma filha, então tive que me ausentar por um tempo. Ainda estou num período aí de retorno ao canal, mas não poderia deixar de passar essa data, os 100 anos do grande mestre Pedro Emetério. É para isso que o canal existe, né? Para a gente trazer de volta esses grandes personagens que nem sempre estão aí presentes na boca do jovem de hoje que pratica o jiu-jitsu ou a qualquer arte marcial. E como sempre, né, trouxemos um público de peso, alguns mestres e grandes mestres de peso para dar seus depoimentos, trazer um conteúdo bacana para vocês que já praticam o jiu-jitsu há muito tempo ou que estão começando agora, né? Então vamos lá, Fábio Quitacal, grande mestre Flávio Bering, Luciano Ribeiro, cada um em um cantinho aí do planeta, direto aqui para o canal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, primeiro, obrigado aí por acompanhar, né, o canal Padial Jiu-Jitsu, que é um canal que que é especializado, né, em contar a história do jiu-jitsu brasileiro, né, que é muito importante para os novos praticantes manterem as raízes, né, saber de onde vem essa arte maravilhosa. E hoje a gente está com figuras emblemáticas aqui. Primeiro, apresentar o grande mestre Flávio Bering, tá? Um ícone do esporte. Foi muito importante para o jiu-jitsu mundial, o jiu-jitsu paulista vai estar aqui falando hoje sobre o centenário, né? Se o grande Pedro Emetério tivesse vivo hoje, ele estaria fazendo 100 anos, né? Então é uma data muito importante, porque nós vamos falar mais, lógico, sobre o grande mestre Pedro Emetério, o professor Luciano Ribeiro, que hoje está lá nos Estados Unidos, inclusive foi aluno, né, do grande mestre Pedro Emetério em São Paulo, vai poder falar também como foi essa convivência. E eu já queria começar convidando o grande mestre Flávio Bering, né, que inclusive o mestre, até queria fazer aqui um depoimento, eu me lembro muito bem quando eu fazia aula com o senhor em São Paulo, que uma vez a gente estava a gente estava junto no carro, e eu perguntei, mestre, existe algum faixa vermelha? O mestre Flávio Bering falou, existe, e o nome dele é Pedro Emetério, ele mora aqui em São Paulo, tal. Então, através do grande mestre Flávio Bering, eu fiquei sabendo da existência, era faixa azul ainda, fiquei sabendo da existência do grande mestre Pedro Emetério. Mestre, boa noite, eu queria que o senhor contasse aí, falasse um pouquinho, né, sobre o grande mestre Pedro Emetério, que se estivesse vivo hoje estaria fazendo 100 anos. Oh, excelente, é uma honra para mim. Me sinto profundamente honrado, porque falar do Pedro, você fala da história do jiu-jitsu, né? E a propósito disso, até como o Sandro comentou logo no início, para a juventude, para as pessoas mais jovens, aqueles que estão ou ingressando ou já estão no jiu-jitsu há algum tempo, mas eu tenho uma pequena história. Certa vez aqui, uma reunião de federação aqui em São Paulo, o Pedro Emetério estava presente. E sentamos numa cadeira, ele e eu, quer dizer, nós cada um numa cadeira, um ao lado do outro. E, num dado momento, o Pedro virou-se para mim e disse, olha, eu vou... Então, estávamos numa reunião, sentado Pedro ao meu lado, e nós estávamos conversando e tal. E, num dado momento, o Pedro me disse, olha, eu vou embora que eu vou almoçar. O fato é que, então ele disse, eu vou embora. Ele levantou-se e disse, olha, até logo, todo mundo. Eu disse, não, peraí, Pedro, nada disso, nada disso. Aqui está a juventude do jiu-jitsu paulista, e eles têm que se levantar e fazer uma reverência a você. Foi você que pavimentou essa estrada para que eles estivessem aqui hoje. E falta muito respeito, e já que você é um cara muito simples, você é uma pessoa que não exige esse tipo de coisa, mas eu exijo. Então, todos fiquem de pé e façam uma reverência a essa personalidade que está aqui e que pavimentou a estrada que vocês estão pisando hoje. Enfim, esse é um tipo de atitude que falta muito, viu? E o Pedro, como uma pessoa emblemática, uma pessoa fantástica, e muito simples, muito humilde, ele nunca fez exigência nenhuma desse tipo. Era um jeito que falava com a maior simplicidade das origens, falava com muita simplicidade das coisas que ele realizou, da gratidão que ele tinha pelo grande mestre Carlos e Hélio Gracie. Enfim, ele sempre citava isso. E isso é típico de uma pessoa que tivesse o patamar não só de humildade, mas principalmente
o patamar de grande lutador e grande professor. O Pedro, certa vez, eu tinha 17 anos na Academia Gracie, mais uma historinha curta, e o Pedro chega e me chamou e disse, olha, tem um pessoal de um jornal aqui do Rio que quer fazer uma reportagem comigo. Se eu não me engano, era um jornal chamado Luta Democrática. Se eu não me engano, era esse. Enfim, e eles querem fazer algumas fotos e tal. E ele então amarrou um braço, não me recordo se era o direito ou o esquerdo, para nós fazermos uma simulação de luta, mas uma luta de vale tudo. E depois que passou e tiraram as fotos e tudo mais, foi publicada a foto. Eu tinha essa foto, um recorte de jornal, mas aquilo já se foi com o tempo, já desapareceu. Enfim, e o que era curioso é o seguinte, você está de braço amarrado por quê? Não, eu vou lutar de braço amarrado. Enfim, sabe, quer dizer, o braço amarrado ou não amarrado, para o Pedro é irrelevante, sabe? Era um guerreiro, um sujeito que tinha uma habilidade, uma maleabilidade extraordinária, chamada de homem borracha, né? É o sujeito que conseguia passar as mãos sem tirá-las, assim, né? Passar pela cabeça, dar a volta no corpo todo. Enfim, então, imagine você ter que fazer um treino. Eu fiz treinos com ele, sempre na Academia Gracie, e era impossível, não se pegava ele. Primeiro, não tinha pescoço, e segundo, é que era o homem borracha. Então, era curioso de você trabalhar com Pedro, mas um sujeito de extrema simplicidade, sabe, um carisma dentro daquilo que ele pretendia e daquilo que ele entendia que fosse o caminho. Existem várias histórias do Pedro, histórias essas que me foram contadas, histórias que não vivi com ele. Mas a minha vivência, a minha experiência com o Pedro foi marcante, porque quando eu vim morar em São Paulo e passei a me encontrar com ele eventualmente, e nós tínhamos sempre uma troca de palavras muito carinhosa. Ele sempre foi muito correto. Ele era um sujeito fechado, sabe? Fechado assim na conversa com as pessoas em geral, tal. Não dava muito palpite, ele simplesmente fazia citações importantes. Mas comigo eu tinha uma certa liberdade, talvez pelo fato de ele tinha 30 e poucos anos, eu tinha 17, lá na Academia Gracie, naquela fase, depois disso ficou marcado. E me recordo que todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de estar juntos, assim como estivemos juntos em 91, quando houve pela primeira vez a graduação de mestres e grandes mestres no Rio de Janeiro. Eu me lembro que nós fomos para o Rio e o Pedro, na volta, viemos juntos, lado a lado, no avião, conversando. E eu tenho até algumas fotos que nós fizemos na época. E o Pedro sempre com a maior simplicidade. E quando ele foi chamado, ele foi aclamado porque era uma referência e as pessoas que lá estavam eram pessoas que tinham uma certa vivência e o conheciam e, por conseguinte, aclamaram aquela figura como aclamaram os demais mestres e grandes mestres. Enfim, mas a conviver com ele era um fato interessante, justamente por essa questão da simplicidade e da naturalidade. Ele esteve presente aqui em várias reuniões de federação, mas sempre com muita naturalidade, sem, sabe, nunca deu palpite, aquela história de, sabe, dar palpite, eu acho que eu quero assim, eu quero assado. Não, ele simplesmente dava a sua opinião, e essa opinião sempre era baseada na vivência e na experiência que ele teve como aluno Gracie, que ele foi a vida inteira. E aquele camarada que foi, do princípio ao último momento, leal aos seus princípios e leal às pessoas a que ele devia gratidão, como ele dizia. Sabe? Eu acho que isso aí também é um outro ponto relevante para essa comunidade da atualidade que, sabe, troca de camisa todo dia. E lembrando que não é o fato de você... A lealdade não quer dizer que você deva ficar atrelado àquilo que não lhe agrada. Mas a lealdade quer dizer que você jamais se esqueça como as suas origens e quem lhe ajudou a galgar os patamares. Eu posso dizer a todos vocês, com segurança, eu tive o Hélio Gracie como professor, tive aulas com Carlos Gracie, mas depois foi o João Alberto Barreto, foi a figura que me conduziu e que me levou até os dias de hoje, a quem eu presto sempre uma reverência. Mas o Pedro sempre extremamente, mais uma vez enfatizando isso, extremamente respeitoso e com uma profunda lealdade a tudo aquilo que ele acreditava ser o caminho verdadeiro
para um praticante de jiu-jitsu. Então, Pedro, aos 100 anos, se você estivesse aqui conosco, sem dúvida alguma, seria mais uma oportunidade para nós termos o convívio de uma pessoa com a maior dignidade. Simples, um cearense simples pra caramba. Espero que eu tenha contribuído aí. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, mestre, porque já lá, o senhor vai saber mais que todo mundo aqui nessa live. Ele provavelmente foi o primeiro desses alunos de Carlos e Hélio que continuou, né, e deixou um legado no jiu-jitsu, né? É verdade. Ou não? É verdade. Não, foi sem dúvida alguma. E a questão é que ele, além de ser o aluno, ele era uma linha de frente. Quando tinha Vale Tudo, quando tinha coisas desse tipo, o Pedro vai. Sabe? E nunca negou e nunca... Teve lutas incríveis, eu assisti algumas, mas lutas incríveis, e sempre, eu gosto de enfatizar isso, com sabe aquela história do guerreiro? Não tem receio, sabe? Ele tem cuidados, ele tem respeito, mas ele subia no ringue com uma convicção de que aquela luta era dele, sabe? E por isso não foi derrotado. Quer dizer, era sempre uma pessoa extremamente segura das suas atitudes. Agora, e mais uma vez, qualquer momento em que ele terminasse a sua luta, ele diria e enfatizaria o fato de que ele era grato às origens que ele teve no jiu-jitsu. Agora, eu achei curioso, quando eu soube, que quando eu vim morar em São Paulo, em 86, o Pedro já estava aqui, com certeza. Só para enquanto eu tentar ver se o mestre volta, essa graduação que o mestre Flávio falou, né, da Federação do Estado do Rio de Janeiro, foi em 24 de novembro de 91. Né? Eu tenho até esse diploma aqui, eu vou mandar depois para o Sandro aí mostrar, onde foi a data que o grande mestre Pedro Metério recebeu a faixa vermelha do 9º grau. Né? Então é bem legal. Ô mestre Flávio, pode continuar aqui, caiu lá a conexão, né? Foi exato. Você falou em 91, né? Porque eu estava fora do ar aqui. Foi quando eu recebi. Aliás, quando todos que foram graduados mestres e grandes mestres, foi exatamente isso, novembro de 91. Enquanto isso, a gente vai falar com o professor Luciano Ribeiro, que é um dos guardiões aí, né, da linhagem do mestre Pedro Demetério, que teve dando aulas durante muito tempo aqui no estado de São Paulo, ali na cidade de Registro, e hoje está radicado lá nos Estados Unidos. Professor Luciano Ribeiro, fala um pouco aí da sua ligação com o mestre Pedro Demetério, quando começou e como é que foi. Primeiramente, obrigado pela honra, tá, de estar aqui. Eu estou um pouco nervoso de estar aqui junto com esses balaús, esses grandes mestres, mestre Flávio Bering, tanto que eu acompanho até hoje, o mestre Armando, enfim, né, o Fábio aí. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que, para falar do Pedro Demetério, eu acho que tem muito mais alunos de peso, né, para falar do que eu aqui, mas vamos lá, né. Eu fui aluno do Aloísio, né, do Aloísio Costa Filho, eu fui aluno e auxiliar do Aloísio até o momento que ele nos deixou, né, eu fiquei no comando da academia. Então a escola do Pedro Demetério sempre teve dentro da minha origem, né. Então assim que o Aloísio nos deixou, eu acabei ficando com a academia, eu já era auxiliar dele, instrutor, e eu passei a treinar com o Pedro Demetério, onde ele me deu total apoio para ser instrutor da academia, que naquela época lá, ser professor, até ganhar faixa preta era outra coisa. Mas, enfim, histórias do Pedro Demetério tem muitas, né? Mas essa figura de mestre, né, que é o mestre Flávio Bering, o mestre Armando, esses mestres hoje, a gente vem faltando esse respeito, essa atenção, né, que é o que realmente nos leva para que a gente enfrente a vida, né, como um verdadeiro lutador, porque eu vejo que ganhar uma medalha nos campeonatos, essas coisas, eu acho que é uma coisa secundária, mas os conselhos que esses grandes mestres têm, eu acho que é fundamental. Então, eu estou aqui, né, igual você falou que eu estou aqui nos Estados Unidos, muitos já vieram bem antes de mim, eu estou chegando tarde pra caramba, né, então eu estou um mês aqui, mas eu vim para cá com
ouvindo a história de grandes mestres como Flávio Bering, mestre Armando e outros demais, né? Então, o que eu tenho para falar aqui é justamente o que o mestre Flávio Bering falou do mestre Pedro Emetério, aquela simplicidade que ele tinha, né? Teve uma vez que ele comentou, ele falou, olha, isso aí eu até trouxe para cá comigo, por isso que eu cheguei até aqui. Ele comentou comigo assim, ele falou, olha, o jiu-jitsu é uma profissão que não vai te dar muito dinheiro, mas ela vai te colocar em lugares que pouquíssimas pessoas chegariam. E vai te dar um círculo de amizade que profissão nenhuma daria para você. Então, olha a simplicidade dele e o valor que ele dava, né? Hoje a gente vê, o jiu-jitsu me trouxe até aqui, né? O network, o conhecimento que eu tive, me trouxe até aqui, né? Outra coisa que o mestre Flávio Bering falou, né? Ele era uma pessoa correta. Ele era simples, mas ele era correto. Se fizesse algo errado, que saísse do que ele falava ali, era difícil, né? E numa dessas que o Rorion teve na academia para dar um seminário, me surgiu a curiosidade, eu falei, mestre Rorion, você conta alguma passagem com o Pedro Emetério? Aí ele falou assim para mim, olha, tem uma. Eu era garoto, jovem, e eu estava para vir embora para os Estados Unidos, eu tinha uns 17 anos de idade, e o Pedro Emetério estava na praia junto. E eu cheguei para me aconselhar para ele. Eu falei, Pedro, o que você acha de eu ir para os Estados Unidos? E aí disse que o Pedro Emetério comentou com o Rorion Gracie, falou, se você for um cara correto, for um professor bom, mas for um cara correto, e não faz coisa errada, faz as coisas certas, você tem chance de se dar bem. Então você vê, ele era um cara simples, mas era correto, né? Há uns tempos atrás, a gente teve a oportunidade de estar com um dos alunos dele, mais antigo, está entre a gente ainda, e aí eu perguntei para ele, né, algumas histórias, e aí ele comentou, ele falou assim, vou até citar o nome dele, né, o famoso Mário Rosado, né, e aí o próprio Mário Rosado comentou comigo, ele falou assim, olha, o Pedro Emetério, ele era tão leal, né, ele tinha tanto respeito pelo mestre dele, que um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, o Carlos Gracie, o Hélio Gracie pode fazer o que for, e eu não quero ver você fazendo nada contra eles. Eles ajudaram muito na minha vida. Então você vê o respeito que ele tinha. Então ele era um homem simples, um homem correto, um homem com respeito, né? Respeitava a hierarquia, que é coisa que hoje a gente não vê. Mestre Moisés Murad, tanto que eu cresci no jiu-jitsu vendo o mestre Flávio Bering, o Restani, quer dizer, e outros demais, são mestres, esses mestres, a gente está carente hoje de ouvir isso. Se hoje eu vim para cá, né, eu vim com essa filosofia desses mestres, que é isso que é o verdadeiro, que é a luta diária mesmo, que é a mente forte. Então, eu acho que é um dia especial até para mim agradecer de eu estar aqui hoje, né, trazendo os ensinamentos de todos, né, não só do Pedro, mas do mestre Flávio Bering, Stani, Moisés, os demais grandes mestres que a gente tem aí. Eu sou filhote aqui perto de vocês, eu estou aqui conversando, mas eu estou tremendo, viu? Eu estou tremendo aqui para falar com vocês isso daí. Então, total respeito com vocês e o grande mestre Pedro Emetério, que ele esteja me ouvindo, ele e o Aloysio. Sou muito agradecido e são essas histórias que eu tenho para contar aí. E respeito por todos vocês aí também. Vocês são os mestres mesmo. Eu ainda sou um moleque, mas estou seguindo vocês. Vocês não parecem... com essa telinha aí, não é mais aquela revista QI não, viu? Que tinha... Eu tenho todas aquelas revistas QI, todas as entrevistas do mestre Flávio Bering, Restano, Moisés Murad. Não é mais aquela revistinha não, agora eu estou aprendendo mais ainda com o canal do Sandro, com o canal aí do Fábio. A gente pega essas informações, essas pérolas que vocês falam, vocês não percebem, mas são de verdadeiro mestres, que hoje a gente está carente disso. E o Pedro era um que passava isso, não só a luta, né, mas esses ensinamentos. E que vocês têm, e que se alguém não quer, eu estou aqui querendo, podem falar. Muito obrigado, a honra de estar aqui com vocês. Um pouco tremendo, mas estamos aí. Obrigado. Tá. Legal. Vamos passar de volta, que o mestre Flávio estava concluindo o que ele estava falando naquela hora e caiu a conexão. Mestre Flávio, só queria falar mais alguma coisa a respeito do grande mestre Pedro Emetério? Olha, meu caro, eu gostaria de falar muita coisa se eu mais soubesse. A grande realidade é que
é que o meu convívio com ele não foi tanto quanto eu tive com os demais grandes mestres da Academia Gracie, mas o pouco que eu tive é aquilo que eu já revelei antes. Quer dizer, sabe, um enorme respeito, uma enorme consideração pela personalidade, pela pessoa que era, com a sua naturalidade e a sua simplicidade. Agora, olha, quando a gente fala em lutador, quer dizer, às vezes a gente tropeça um pouquinho, porque hoje está tão diversificado, tem tanto esse arvor aí de campeão e tudo mais. O Pedro Emetério, ele construiu a estrada dele como lutador, sabe, arduamente. Naquela época não tinha muita conversa fiada, tudo era testado, tudo era feito com uma exigência brutal. Uma exigência brutal sabe, da capacidade do indivíduo para a sua superação. Era encarar o adversário, muitas vezes não saber nem quem era o adversário. Então, esse tipo de personalidade é uma personalidade que hoje em dia pouco se sabe e pouco se ouve. Flávio, eu vou passar aqui algumas informações do mestre Pedro Emetério, né, só rapidamente aqui, enquanto estabelece a conexão. A importância do mestre Pedro Emetério começa até porque em 1941, o Carlos Gracie ele foi para o Ceará, né, ele teve, inclusive, morando lá um tempo, e ele ministrou um curso de jiu-jitsu no Ceará, né? Essa é aquela foto lá que o mestre Flávio falou o Carson Gracie e o mestre Pedro Emetério, não sei se é o Carson Robson aí, né? Acho que é o Carson, né, Sandro? É o Carson. É o Carson, é o Carson. É o Carson, isso, com o braço amarrado, né? Os dois com o braço amarrado ali, faziam demonstrações de luta. O mestre Flávio falou também, inclusive, de um episódio. Aí, ó, isso é o Ivan Gomes com Pedro Emetério, né? Os dois treinando, né? Na Academia Gracie, na década de 50. Aí, Carlos, Hélio, mestre Pedro Emetério, né? Os 3 grandes mestres. Aí, lá no Ceará, isso aí, essa foto foi tirada, né? Essa foto, o mestre Flávio, o senhor deve lembrar, o Chiakishi foi o primeiro medalhista, o primeiro medalhista de judô brasileiro. O Chiakishi foi naturalizado brasileiro, né? E ganhou a primeira medalha do judô aqui representando o Brasil. E os dois treinavam sempre juntos, né? Chiakishi e mestre Pedro Emetério. Inclusive, o livro do Chiakishi, Sandro, segura aí um pouquinho. No livro do Chiakishi, ele conta, né? Que treinava realmente, confirma, né? Esses treinos que ele tinha com o mestre Pedro Emetério, né? Passa aí, tem mais alguma, Sandro? Essa foto é top, né? Aquelas carteiras, né, que eles davam para quando o aluno se matriculava na escola do Pedro Emetério, dava essa carteira de couro, né, para você colocar o documento dentro, era bem legal. Aí tem o símbolo né? Uma das lutas do Pedro Emetério com essa luta, acho que é com o Takeo Yano, né? Com o Takeo Yano, que o Pedro Emetério venceu o Takeo Yano. Depois eu vou falar um pouquinho das lutas dele. Essa foto olha, é rara, hein? Olha essa foto que legal, mestre. Olha só, em primeiro plano está o mestre Hélio Gracie de costas segurando o Hollis, né? Que era praticamente quase que um recém-nascido, tinha alguns meses de vida, e segurando ali por trás atrás ali estava o mestre Pedro Emetério. Então isso aí mostra aí a intimidade que ele tinha com a família Gracie, né? A gente dá para ver que o Hollis até já parece o Hollis mesmo adulto que a gente conhece, né, cara? Então a gente pode ver aí a intimidade do mestre Pedro Emetério com a família Gracie aí, né? Essa foto aí ao centro tem aqui o mestre Pedro Emetério, né? De óculos, assim, atrás ali do mestre Pedro Emetério está o Gastão Gracie, né? Na época que o mestre Pedro Emetério ainda dava aulas na academia do Gastão Gracie em São Paulo, e eles estão negociando no jornal aí uma luta com Valdemar Santana na época. Aí na praia, né, o mestre Carlos Gracie e o mestre Pedro Emetério. Eu acho que são essas fotos que separamos para hoje. Tá. Eu queria até aproveitar que o mestre Flávio falou, Sandro, rapidamente, tá? O mestre Flávio falou de uma passagem que ele teve, né? Inclusive o mestre Pedro Emetério estava no local, eles estavam ali conversando. O mestre Flávio acho que vai até lembrar. Tem uma imagem, essa imagem, inclusive, mestre Flávio,
no documentário do Marcelo Berig. Quem quiser ver esse documentário completo, tá no canal do Padial Jiu-Jitsu. Tem essa passagem que o mestre Flávio falou. Inclusive, o mestre Flávio com o microfone. Tem um filme disso, tá? No documentário do Marcelo Berig. Ele chamando, falou: olha, eu queria chamar todo mundo aqui para fazer uma reverência pro mestre Pedro Emetério e tal. Aí mostra todo mundo ali levantando, né? Fazendo uma reverência, o mestre Flávio ali, né, chamando todo mundo realmente para fazer essa reverência. E tá lá no documentário do Marcelo Berig. Quem quiser ver, dá uma olhada lá. Inclusive, tem até uma luta do Marcelo Berig nesse mesmo evento aí. Acho que, né, era um campeonato interno ali, era um outro evento, né? Não era, acho que talvez, não sei se era exatamente isso que o mestre Flávio falou, mas ele estava fazendo a mesma coisa que ele falou. O mestre Flávio estava com o microfone, tá um monte de gente assistindo as lutas ali, ele fala: para tudo aí, levanta todo mundo, faz uma reverência, apresentar, e o mestre Pedro Emetério levanta ali, né, e fica ali na frente. Foi uma imagem muito bonita, tá lá no documentário do Marcelo Berig. Quem quiser dar uma olhada pode ver lá no Padial Jiu-Jitsu. Se eu não me engano, esse evento, Fábio, era uma demonstração de como eram as pontuações de jiu-jitsu. O Marcelo estava aplicando alguns golpes, o mestre Flávio no microfone, dizendo como é que funcionava o jiu-jitsu esportivo. Se não me engano, é isso. E também, o mestre Flávio fala depois, e também acho que o Carson estava nesse dia. Os dois foram homenageados, né? O mestre Flávio pode falar melhor aí. Aquilo foi uma demonstração feita na academia do Marcelo, e com a presença, inclusive, do Carson e a equipe dele. Houve realmente, depois houveram algumas lutas, mas naquele momento era uma demonstração, e falando-se em regra. Acho que é isso, né, Sandro? Mestre Moisés acho que não vai conseguir entrar, né? Mas eu acho que o importante é que a gente conseguiu falar hoje um pouquinho, né, da vida do grande mestre Pedro Emetério, que nasceu em 1923, morreu em 2009, né? E se tivesse vivo hoje estaria fazendo 100 anos. Eu acho que foi uma ideia muito interessante para quem é do jiu-jitsu paulista. Tem que conhecer a história do mestre Pedro Emetério, que começou lá em 41 no estado do Ceará, né? Ele fez um curso lá que o Carlos Gracie fez, onde 77 candidatos, somente 6 foram aprovados, né? O mestre Pedro Emetério foi um deles. E aí, no decorrer desse tempo, o mestre Pedro Emetério demonstrou tanto potencial que ele veio para o Rio de Janeiro, né, passar um tempo com o mestre Hélio Gracie, foi convidado depois, na década de 60, para vir dar aulas em São Paulo com o mestre Gastão, e até finalmente abrir a academia dele na rua 9 de Julho, no centro de São Paulo, ali próximo ao centro, onde ficou durante muitos anos, né? Onde o próprio Luciano falou que treinou lá e formou muita gente. Então, essa homenagem que a gente faz aí ao grande mestre Pedro Emetério, né? Assim, é uma coisa muito curta, frente à grande obra que ele deixou, o tempo que ele ministrou, mas só realmente para marcar que o Pedro Emetério está sempre na nossa memória. Quem gosta do jiu-jitsu tem que conhecer a história do Pedro Emetério. Maravilha, eu acho que, se a gente tiver que falar dele aqui, tem bastante história, bastante coisa, mas eu acho que foi uma grande lembrança. A gente está, no dia de hoje aqui, está falando dele aqui. Para mim foi uma honra, né? Como que a gente vai saber de onde a gente veio, né? Se a gente não vai buscar nossas origens, né? Então tem que saber dos mestres mesmo, senão a gente não vai saber para onde vai, a gente vai ficar perdido. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? Não sabe para onde vai. Isso mesmo. Eu estava tentando achar uma foto aqui do cartão de visita do mestre Pedro Emetério, que tinha uma frase sensacional. De alguma forma aí a gente vai postar no Instagram, então achei sensacional, que é essa frase da autoconfiança que o jiu-jitsu passa, mas a frase era um pouco mais extensa. Tá aqui comigo, Sandro. Se você quiser, Sandro, se você quiser, eu falo. Estou aqui com o cartão dele. Então, fala o cartão que está escrito no cartão, que é sensacional. A Academia do Jiu-Jitsu Pedro Emetério. Então, curso de defesa pessoal e lutas, Avenida 9 de Julho, né? E tá lá: o jiu-jitsu dará a seu filho o mais elevado grau de confiança própria. Tá bem no meio do cartãozinho, cara. Sensacional, achei isso. Eu vi isso hoje. Sensacional. Bom, e da minha parte, o que eu queria dizer, para caminhar para o final, é que sem a base a gente não vai a lugar nenhum, né? Hoje mesmo, no meu trabalho aqui durante o dia, eu tive mais um exemplo disso. Falamos muito sobre fundamento, base, e é tudo na vida, né? Então a gente no canal tende a trazer matérias
da história, mas é para trazer nossas bases, nossos alicerces, para que o nosso jiu-jitsu, a nossa arte marcial, tenha fundamento sólido. E tem. É que as pessoas às vezes só precisam saber onde encontrar essas informações. A gente faz um pouco disso aqui, né? Eu queria agradecer ao mestre Armando Restani. A gente teve um pouco de dificuldade com a internet. Eu queria agradecer ao Moisés Murad, que também teve o mesmo problema. Grande mestre Flávio Berg, que é um gentleman, além de tudo, né? Está sempre disponível. E eu nem sei como recompensá-lo. Uma hora a gente vai ter que fazer alguma coisa aí. O mestre, ele, assim, não só eu, o Sandro também foi aluno do grande mestre, teve a honra, né, de ser aluno do grande mestre Flávio Berg, e ele é uma pessoa solista. Eu, assim, falei, ele imediatamente respondeu, né, se colocando à disposição. Então a gente tem muito a agradecer ao grande mestre Flávio Berg. Muito obrigado, viu? O Luciano também, que está recém-chegado aí nos Estados Unidos, que faça uma boa introdução do jiu-jitsu aí, que espero que você realmente crie raízes e fique por aí, cara, porque o Brasil está bem difícil. Não trouxe muito dinheiro, viu? Mas trouxe algumas coisas de jiu-jitsu na mala. Já dá para se virar. Mas isso é um fator multiplicador de dinheiro e de outras coisas mais. A gente sabe isso. O grande Fábio também, né? Pô, ponta firme, né? Eu sempre digo que o Fábio é um dos caras mais ponta firmes que eu vi na minha vida. Se chamar, ele tá lá. É um cara fantástico. Parabéns, Fábio. Obrigado. É isso aí, pessoal. Acho que é isso aí, né, Sandro? O pessoal que curtiu o canal aí, acompanha. Agora a gente vai ver se começa a voltar realmente com as matérias, as entrevistas, sempre voltado para a história de jiu-jitsu, né, Sandro? Isso. Vamos continuar o trabalho aí. Eu tive uma pausa por causa do nascimento da minha filha, e nada mais justo que eu dar toda a atenção a ela, né, que ela merece. E assim, devagarzinho, a gente vai voltando. Bom, mais uma vez agradecer vocês aí também, viu? Eu estou aqui, colocaram eu para falar por todos aí do Pedro Emetério, como tem outros alunos mais também, que poderiam estar aqui falando, mas acabou coincidência aí de eu estar aqui falando. Então, mais uma vez, agradecer a vocês dois aí que estão sempre falando do mestre Pedro Emetério, sempre estão enaltecendo. Como a gente falou, uma figura, assim como o mestre Flávio Bering e outros demais que estavam aqui agora, Armando Restani, que são os balaúços do jiu-jitsu, e a gente não pode esquecer isso daí. Tá? Muito obrigado pela honra, e vamos divulgar os ensinamentos aí do mestre Pedro Emetério por aqui também. Hoje o vídeo é mais realmente um encontro de pessoas ligadas ao mestre para contar alguma história, né? Mas, assim, a gente tem um trabalho já entregue aqui no canal que são em quatro partes, que acho que cada uma tem 1 hora. É fantástico. Sim. Então, o material falando sobre o mestre Pedro Emetério já tem aqui. Você vai lá ver. Sim. Você digita aqui no canal Pedro Emetério, tem uma lista de vídeos. E um deles é essa sequência de 4 vídeos, no qual o Luciano também está. E um outro material, que daí é de 14 minutos, é um áudio com fotos, né, do mestre de Taekwondo, o Lodo, que é sensacional. Em 14 minutos, ele conta a história do mestre de um jeito incrível, assim, de arrepiar. Para quem nunca viu esse vídeo, vê aqui, história via áudio, alguma coisa assim. História contada do Pedro Emetério. É sensacional. O Lodo quem me apresentou o Lodo foi o Fábio, né? Mas é um cara genial, sabe muito, e ele fez um trabalhinho quando eu pedi lá para ele, ficou muito bonito. Na verdade, assim, mestre, a gente só quer que o senhor fale. Quem quiser fazer seminário com o senhor, procura onde, aonde que eles vão buscar informação? Olha, o melhor caminho é através do Instagram. Entra ali, manda mensagem para mim, porque eu tenho muito mais facilidade. E, com certeza, eu estou sempre atento. Será um prazer enorme se alguém tiver. A agenda está cheia, mas com prazer eu sempre tenho espaço para ampliar os horizontes. De qualquer forma, obrigado pela sua oportunidade. É isso aí. Legal, maravilha, mestre. pessoal. Boa noite a todos aí. Valeu. Um abraço. Obrigado.